Amigos, amigas, amanhã tem eleição. Amanhã é o dia em que você vai se manifestar para mudar esta situação em que vive o nosso país. Amanhã é o nosso dia. O seu voto, amigo, é tão importante quanto o voto do milionário. Tem a mesma dimensão. O seu voto talvez tenha uma dimensão maior, porque você vota com aquela vontade de mudar. E o rico vota para continuar mamando, muitas vezes. Existem ricos podres e ricos bons. Bom, mas ontem teve o debate. O debate entre o Jair e o Lula. Aí todos perguntam quem ganhou. Olha, se aquele debate fosse empate, o Lula já estaria ganhando, porque ele tem uma margem à frente do Bolsonaro. Mas eu vou destacar aqui 3 fatos nesse debate. Primeiro, quando o Bolsonaro fala em transposição do Rio São Francisco, dando a ele a condição de empreendedor dessa obra, ele está dando um tiro no pé. Por que ele está dando um tiro no pé? Porque todo brasileiro sabe que quem fez a transposição foi o Lula. Sobraram alguns pedacinhos, 3%, que já estava no orçamento e que o Bolsonaro foi obrigado a fazer. Não, mas ele sim, mente descaradamente. Eu nunca vi coisa igual. Aí o que ele fez? Ele tentou dizer para o nordestino que ele fez a água, ele levou a água para lá. Nordestino não é burro não, seu Mané. Que é isso? Você está pensando o quê? Nós somos inteligentes e sabemos muito bem das coisas. A transposição, você não fez nada. Você não pôs um pingo d'água. E antes da transposição, o Lula fez também um projeto de cisternas. Não sei se você sabe o que é cisterna, certo? É, aqueles poços para tirar água para o pobre beber. Ele fez um grande. Ele trouxe luz também lá para o Nordeste. O nordestino é grato a ele. Por isso é que no Nordeste dá 60%, 70% para o Lula. Correto? Muito bem. Mas eu quero destacar uma outra coisa. No debate, o Lula tentou várias vezes, colocar a questão do salário mínimo, que durante 4 anos não sofreu nenhum aumento. Não teve. O Bolsonaro não deu nenhum aumento. E insistiu. E perguntava por quê, e ele não respondia. E ele ficava tombando, até tem uma hora que quase caiu lá, porque ele estava totalmente atormentado, porque ele não tinha argumentos. Aí o que ele foi? Ele foi dizer da pandemia. Da pandemia. A pandemia é por causa da pandemia. Pandemia que ele não cuidou. E por isso morreram 600, quase 700 mil brasileiros. Mas aí veio um fato à tona, certo? Ele quis justificar o não ter dado aumento por causa da crise provocada pela pandemia. Aí o Lula perguntou, ok, você não teve dinheiro para o pobre, mas teve dinheiro para comprar Viagras, 35 mil caixas de Viagras para os militares, para o exército. Aí foi a desgraça. Porque ele tentou dizer, como se fosse médico, que ele não é. Eu nem sei o que ele fez de faculdade, de estudo, porque ele é uma coisa terrível. É um incompetente total. Aí ele foi dizer que a Viagra servia, não era só para disfunção erétil, mas servia para outras coisas. Aí o Lula quis saber que outras coisas. O doutor falou que a Viagra servia para cura de problemas na próstata, era para a próstata. Disse o Bolsonaro. Sim. Ok. Ah, é? Então por que você não deu Viagra para toda a população? Não, 35 mil só para os soldadinhos lá de chumbo, os marchadores. Essa é a questão.
uma loucura. Esse foi um grande tiro no pé. Aliás, como ele gosta muito de armas, ele está sempre dando tiro no pé. Porque também na questão do desarmamento, o Lula disse, aí ele chega e pergunta, você vai tirar a possibilidade da população ter armas? Aí o Lula disse, não tenho nenhuma dúvida. No meu governo, eu mandei queimar, tirar armas, porque a arma traz a violência. Por isso é que o seu aliado forte foi lá dar tiros, jogar granadas na Polícia Federal. Esse foi outro momento de destaque e momento da compreensão de que nós estávamos vendo o debate entre uma figura de estadista e um estafeta. Desculpe os estafetas, mas é apenas para criar mostrar uma diferenciação. Porque eu podia ser esse basculho, ok? Muito bem. Aí ele veio com essa história terrível, certo? Bom, e lógico, e perdeu mais um ponto precioso. A população não quer arma nas casas, não. O que é que eu vou fazer com uma arma? A minha arma está aqui, ó, na hora de falar. Não, entendeu? Eu já fui uma vez assaltado e foi com o diálogo que eu consegui me salvar. Lógico, poderia ter morrido. Mas acontece que essas armas que você implementou para poder ajudar a Taurus, correto? Você trouxe, sim, um clima de violência. E você viu quantas mortes já ocorreram só na campanha eleitoral, certo? Bom, mas aí eu gostaria... porque é tão desastroso que ele resolveu chamar para tema a questão do meio ambiente, para falar de desmatamento. E ele foi dizer... olha só o descaradamento. Ele foi dizer que no governo dele o desmatamento foi menor do que no governo de Lula. O Lula até não aproveitou bem essa situação para ir mais. Porque o Lula já estava muito desgastado, porque ele queria mostrar projetos, programa de governo. E o Bolsonaro tirava da frente, porque ele não tem projeto nenhum. Então ficou aquela loucura total. Mas eu vou dizer para vocês agora o nível de desmatamento nos dois governos. Nos 8 governos de Lula, certo? Houve um desmatamento, caiu em 67% o desmatamento. Aí eu estou colocando o governo Lula e o governo Dilma, certo? Início do governo Dilma, porque a Dilma desmatou mais ainda. Aliás, desmatou não. Proibiu o desmatamento nessa ordem, que veio com Lula e 67% caiu o nível de desmatamento. Muito bem, nesses 4 anos de governo Bolsonaro, o desmatamento alcançou recordes, queimadas e desmatamentos na Amazônia. Você sabe quanto subiu? 73%. Então, dentro dessas linhas todas que eu acabei de colocar para você, é evidente que nesse debate, mais uma vez, o Bolsonaro mostrou sua incompetência, mostrou que não sabe nada de Brasil, mostrou que fez um governo podre, mostrou que destruiu mata, mostrou que fez projetos projetos de secretos, de segredos, certo? Hoje, 100 anos não se pode falar nas loucuras que ele fez para sua família e para o povo brasileiro. Não. Depois do orçamento secreto, essas outras todas loucuras. Então, amigo, preste atenção. Você vai votar. O voto é importante. Você precisa ir lá na urna e com aquela disposição, aquela vontade de ver o Brasil mudar, vote. E não vote 13 Lula só, não. Vote 13 Lula, vote 13 Haddad. Porque esse outro também é outro que só pensa que está muito ligado à questão da violência. Esse Tarcísio aí, esse cara que foi importado do Rio para ser governador em São Paulo. Esse turista. Eita, e vocês viram o que aconteceu lá na favela de Paraisópolis, quando ele tentou criar um clima de atentado contra ele para ganhar projeção na eleição, e com isso, um dos
um dos seguranças atirou contra uma pessoa que estava desarmada e matou o cara. Isso tudo só traz em você, brasileiro, patriota, gente que quer a melhoria para o país, a necessidade e a vontade de ir lá votar, certo? Nós precisamos sim do Lula para mudar a cara desse país. Precisamos sim o Haddad para mudar a cara de São Paulo, para fazer com que São Paulo respire. E vocês do interior não se iludam com promessas falsas de um carioca ligado a coisas complicadas no Rio e que agora resolveu ser candidato em São Paulo. Não, não, não. Pelo Brasil, Lula. Sim, sim, sim.